Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A Ele a honra, a Ele a glória. Meus amados irmãos, estamos aqui nesta noite, no nosso primeiro EBD em foco, seminário aqui da nossa escola dominical, baseada em 2 Pedro 3,18, crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já eu quero apresentar o pastor Assis Irineu. Aqui. Pastor Assis Irineu mora ali em Parnamirim. Ele é pastor na Assembleia de Deus em Parnamirim. Ele auxilia o pastor Elinaldo Renovado de Lima. É pastor auxiliar ali no tempo certo, superintendente da escola bíblica dominical da sede, também professor, Ele leciona exegese, hebraico e grego na escola teológica de Parnamirim, da Assembleia de Deus, e na Estiadéia, é isso? Na Estiadéia. E para mim, para a igreja, é uma satisfação em receber nesta noite, e juntamente com o seu filho, Agner Irineu, está ali, que louvor ao Senhor. E a igreja está feliz com a presença do nosso amado irmão. Se assim é, tira as suas mãos para cá e diga: seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Pronto, irmão, neste momento eu passo o microfone, pois se trata de um seminário, para o pastor Assis. Ele vai ler a palavra e depois dar continuidade no seu tema, no seu estudo desta noite. E os amados irmãos que nos assistem pela nossa página no Facebook, a paz do Senhor para os irmãos, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez, atendendo o convite do meu irmão e amigo, pastor Mendonça, a quem conheço já há alguns anos, e nós temos uma amizade em Cristo firme há muito tempo, graças a Deus por isso, pelos irmãos, amigos que nós temos. E é um prazer estar aqui para cooperar nesse trabalho. Quero fazer a leitura junto com os irmãos do versículo-chave, o versículo 18. É o último versículo do capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo São Pedro, mas eu quero ler com a igreja a partir do versículo 14, uma leitura participativa. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio o versículo, os irmãos leiam o seguinte, e o último leremos todos juntos. Eu vou começar pelo 14, vamos ler o 15 e assim por diante. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 18. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz, ou seja, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os doutos inconstantes possam, igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Todos comigo. Antes, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Curve suas cabeças e ore comigo. Pai, Deus de toda graça e todo poder, dono de toda sabedoria e de toda ciência, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de aqui estarmos diante de Ti.
perante o teu trono, Senhor. Libera, Senhor meu Deus, a fundo do teu poder. Derrama, Senhor meu Deus, a plenitude do teu Espírito Santo. Enche os nossos corações, enche-nos com a tua presença e nos abençoa poderosamente nesta noite. E em todo o seminário, em todos os eventos que seguem, ó Deus, este grande trabalho, este grande seminário. Ser conosco, meu Deus, fazendo-nos crescer em graça e conhecimento. Em nome de Jesus oramos a Ti. Amém. Podem sentar. Como dizia, é um prazer estar aqui com os irmãos. Graças a Deus. E vendo a boa participação da igreja, né? Os irmãos estão demonstrando que tem interesse em crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso foco hoje volta-se para o crescimento espiritual. O que é crescer na graça e crescer no conhecimento de Jesus? É o crescimento espiritual. Graça tem um sentido de favor. Mas quando a gente trata de graça na vida da igreja, na vida dos servos de Deus, nós podemos distinguir dois tipos de graça. Primeiro, a graça salvadora, que é aquele favor que Deus nos concedeu quando nós nada merecíamos, quando estávamos perdidos, sem salvação, e Deus nos deu a graça salvadora. Ele nos deu a fé para nós podermos crer, e através do seu Espírito Santo, Ele iluminou as nossas mentes, abriu os nossos olhos espirituais, nos deu a capacidade de crer no Evangelho, de crer no sacrifício de Jesus, de crer nas verdades, e assim nos trouxe o perdão e a salvação. Ele transformou nossas vidas. É a graça salvadora. Mas uma vez que nós fomos alcançados por esta graça e estamos fazendo parte do corpo de Cristo, fazendo parte da igreja, servindo ao Senhor da igreja, nós precisamos trabalhar para o Senhor. Precisamos então de dons, precisamos de capacitação. Então vem a graça capacitadora. É aquela graça que nos capacita a viver a fé, a viver a verdade do Evangelho e também a viver servindo, a ter poder para servir, ter dons, ter capacitação para servir. Então, esta é uma distinção interessante. Nós temos a graça salvadora e a graça capacitadora, graça que nos capacita a viver o Evangelho, graça que nos capacita a servir os irmãos, a ter dons, a servir a igreja. É graça capacitadora. E o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo é um conhecimento em dois níveis. É um conhecimento intelectual, conhecimento das verdades acerca do Evangelho, daquilo que Deus tem revelado através da palavra e de outros meios, e também um conhecimento experimental, relacional. Aquele conhecimento que você conhece porque você se relaciona, porque você está perto dele, porque você tem uma intimidade com ele. Deus não quer que nós tenhamos apenas conhecimento teórico, apenas conhecimento bíblico. Ele quer que nós tenhamos um conhecimento relacional, experimental, um conhecimento de relação, de entendimento, de compreensão, de presença com Deus. E isto é algo mais profundo. Então, como é que a gente cresce, tanto na graça capacitadora, como no conhecimento de Jesus Cristo? Nós crescemos através dos meios da graça. E existem muitos meios que Deus nos tem dado. Por exemplo, Deus nos tem dado o meio da oração, que todo mundo aqui conhece, né? A oração é um dos meios de nós crescermos em graça. Há um ditado muito comum no meio do povo de Deus, que é muito verdadeiro. Diz assim: pouca oração, pouco poder. Pouca oração, pouco poder. Outra vez: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração,
Então o poder de Deus está vinculado diretamente à nossa vida de oração. Uma igreja que ora é uma igreja poderosa. Mas o povo que não ora é um povo que está muito perto de fracassar. Não é? Sem oração não tem poder. Quer ter uma vida poderosa? Então ore. A oração é um dos meios mais eficazes de nós crescermos na graça e no conhecimento. Porque a gente não só recebe poder, mas na oração nós aprendemos algo mais da presença de Deus. A gente só vai experimentar o que é o poder de Deus, o que é a presença dEle, a glória dEle, através de uma vida de oração. Fora a vida de oração, as pessoas podem falar muita coisa bonita sobre o poder de Deus e a presença de Deus. Mas se você não ora, não vai experimentar. Aqueles que buscam, experimentam, sabem qual é o segredo com Deus, passam a ter revelação do céu, sentir a presença, ter visões, recebem o batismo com o Espírito Santo, não é? Sabe o que é profecia, etc. Os dons espirituais se manifestam, e você só tem conhecimento real disso e uma dimensão de poder, e poder vem com oração. Outro meio que também nos traz conhecimento é o jejum, que a igreja bem conhece, né? Agora, o jejum ele é eficaz, ele é eficiente, acompanhado de oração. Se você está jejuando sem louvar, sem ler a Bíblia, sem adorar e sem orar, talvez você esteja, na verdade, fazendo uma dieta. É um jejum intermitente para perder peso, para perder gordura, perder a barriga, perder a barra, né? Porque jejum eficiente tem que ser acompanhado com culto, com oração, com louvor, com adoração, com propósito. Se a pessoa apenas amanheceu o dia, ficou sem comer até meio-dia, e não orou, consagrou, não entregou aquilo ao Senhor, foi eficiente para você perder peso, queimar gordura e tudo, mas não ajudou na parte espiritual. Espiritualidade e jejum tem que ser acompanhado com outros meios da graça, oração, louvor. Louvor é outro meio eficiente, né? É tão bom quando a gente canta, né? Canta com a alma, não apenas da boca para fora. Da boca para fora, a pessoa não sente nada, mas quando você canta com a alma, começa a cantar, louvar o Senhor, uma coisa gostosa começa a passar aqui dentro da gente, não é, irmãos? Não é? Uma alegria vai tomando conta do nosso ser. Tem crente que não se controla, daqui a pouco está dando glória a Jesus, está dizendo aleluia, está falando em línguas. O louvor move o dedo de Deus. O Salmo 22 diz acerca de Deus: contudo tu és santo e habitas entre os louvores de Israel. Deus habita entre os louvores. Por isso que quando você canta, a presença vem. É tão gostoso. Então, jejum, oração, louvor, adoração. Adoração é algo mais profundo. Adoração envolve louvor, envolve oração, envolve jejum. Adoração é algo mais profundo. Às vezes a gente está orando, mas não está adorando. Às vezes a gente está louvando, mas não está adorando. Adoração é algo mais profundo, é entrega, é rendição. Você adora quando o sentido original dos termos para adoração na Bíblia nos remetem a se prostrar, se inclinar. Adoração é você se render, você se entregar. Entrega a alma, entrega o corpo, entrega tudo a Ele. Então isso é adoração, é quando você se rende aos pés, se entrega na presença do Senhor. Isso é adoração. E como é bom adorar. É um dos meios de nós crescermos na graça. Adoração. Outro meio de nós crescermos é através da leitura da Bíblia. Aí a gente cresce não apenas em graça, mas em conhecimento. Porque alguém diz, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Antônio Gilberto de Filia, no livro Manual da Escola Bíblica Dominical, ele dizia: a Bíblia é Deus falando com o homem. É Deus falando ao coração do homem. É Deus falando com o homem, mas é sempre Deus falando. Então Deus fala na Bíblia. E Ele fala
com aqueles que leem, com aqueles que procuram ouvir a voz através da leitura das páginas sagradas. Mas é claro, não só através da leitura. Se você está ouvindo um áudio da palavra de Deus, e hoje, graças a Deus, existem DVDs, existem áudios, gravações, a Bíblia está gravada nos computadores, nos notebooks, nos celulares, a Bíblia está gravada em áudio, e você ouve, você está sendo edificado também como quem lê. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve e guarda as palavras da profecia deste livro. Então não é apenas quem lê, quem ouve é bem-aventurado também, tem uma bem-aventurança semelhante. Então se você para ouvir a voz de Deus através dos áudios gravados, ou de uma pregação, ou da leitura que alguém está fazendo, também está se alimentando e sendo bem-aventurado ou bem-aventurada. É uma das formas de crescer no conhecimento. Além de ler as Escrituras, outro meio da graça eficaz é o estudo bíblico, o estudo das Escrituras. E aí, aqui é um nível mais profundo, porque a leitura é edificante. A leitura da Bíblia, dizia um certo famoso lá na Inglaterra, a leitura da Bíblia por si só já é uma educação. Só a leitura já é muita coisa, já é uma maravilha do céu. Mesmo que você não se aprofunde, só leia, escute a voz de Deus ali, já é muita coisa. É uma bênção muito grande, é transformador. Mas o estudo bíblico vai além, porque no estudo você procura se aprofundar nas verdades, descobrir aquelas coisas que na leitura às vezes a pessoa passa por cima. O estudo bíblico é você cavar, né? Você entrar mais a fundo, cava a mina, você vai lá no fundo, vai descobrir os tesouros que estão lá escondidos. É algo mais profundo. Também é um dos meios da graça que Deus tem. A memorização da Bíblia tem algo eficiente. Que meio? Quando você memoriza as Escrituras, você está se revestindo de um poder e de armas para combater o reino das trevas, para orar com mais eficiente, para pregar com eficiência, para evangelizar e, sobretudo, também para viver, para ser diligente. A memorização é outro meio super eficiente. E a meditação, que a maioria de nós não sabe como fazer, né? Nós ocidentais somos péssimos em meditar. Os orientais gostam muito de meditação. A gente é muito impaciente para meditar. A gente diz: eu medito, mas a gente não sabe como meditar. A gente nem sabe. Como é a meditação? Meditação, normalmente, ela envolve um exercício respiratório. Puxar o ar. 1, 2, 3, puxa o ar, segura o ar e solta pela boca devagarinho. E vai relaxando o corpo, sentado numa posição confortável, num lugar calmo e silencioso. Isso é meditação. Ela envolve um processo respiratório, uma contagem cerebral. Inspira devagarinho e expira. Depois de relaxar, aí você coloca a mente para funcionar. A meditação bíblica, normalmente, ela é balbuciada. Os personagens da Bíblia, quando eles meditavam, eles balbuciavam. E balbuciavam o quê? Balbuciavam a Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse para Josué: não cesses de meditar, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazeres conforme tudo quanto nele está escrito, porque assim farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Como é que Josué ia meditar? Balbuciando, falando bem baixinho a palavra de Deus. Primeiro ele memorizava a palavra, e aí ficava balbuciando. Então a meditação tem esse momento de relaxamento, você relaxa, se desconecta do mundo, e aí pega a palavra e vai baixinho balbuciando a palavra. Vai citando, né? Vai dizendo: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores,
que não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos ímpios. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então meditar é você pegar a porção bíblica, relaxar e balbuciar, deixar a palavra fluir. E quanto você vai aprender na meditação? Meu Deus, o céu vai se abrir, você vai ver a glória de Deus meditando. Então meditação é mais um meio da graça. Outro meio muito eficiente, irmãos, é a evangelização. Vocês irmãos já prestaram atenção? Como é gostoso evangelizar? Quando a gente está falando de Jesus para uma pessoa e ela está ouvindo, você sente um prazer tão grande, não é? Dá uma alegria tão grande na gente. Falar de Jesus para as pessoas é bom demais. Irmãos, é tão bom, é muito melhor do que falar da vida alheia, não é? Não é melhor do que falar da vida alheia? Quando a gente se reúne para falar de Jesus, é bom demais, irmãos. Mesmo com crente, né? Quando você está falando de Jesus com os crentes, num ciclo assim, falando da Bíblia, das coisas, é tão bom. Às vezes a glória de Deus desce, não é? Pois é, Jesus se faz presente entre 2 ou 3 reunidos falando dele. Então evangelizar é um meio da graça eficiente. É outro meio, culto na igreja, a reunião de cultos, é outro meio que o Senhor nos deu para nós crescermos, para nós sermos edificados como igreja. Quando a gente se reúne, a glória de Deus desce. Tem pessoas que dizem assim: eu sou a igreja. Mas a palavra igreja significa reunião de pessoas, assembleia. Não existe reunião de um só é reunião quando há 2 ou mais. Então, você não é igreja, você é membro da igreja, você faz parte da igreja, você é um instrumento da igreja, mas a igreja é a coletividade, é a reunião. Nós, juntos, formamos a igreja. Não existe igreja de um só. Por isso é antibíblico a pessoa deixar a congregação, querer se congregar em casa, querer se isolar, querer se congregar pela internet. Tem crente que é membro de igreja pela internet. Não, eu agora estou congregando com o pastor fulano e tal, que eu escuto na televisão. O que acontece, irmãos? Igreja é reunião, é corpo, é congregação. A gente precisa disso. E é aqui que nós somos edificados. Então este é um dos meios mais eficientes que Deus nos deu para que nós cresçamos em graça e cresçamos também em conhecimento. E a escola dominical, ela vai ser uma agência da igreja, um meio da igreja, de edificar os crentes. Você deve participar de todos os cultos, porque Deus está falando conosco e tratando conosco nos mais diferentes cultos. Você vai para um culto matutino, vai para uma culto de oração, para um filho de oração. Tanto você senta perante Deus, como muitas vezes Deus usa alguém para você. Você escuta a voz de Deus através de um hino, através de uma profecia que usa, através de uma revelação, através da exposição da palavra, e aí você recebe a edificação. Deus está lhe edificando. Agora, se eu estiver na igreja e eu não aprender nada com a palavra que alguém pregou, ou que foi ensinado, se Deus não usou ninguém profecia, mesmo assim eu estou sendo edificado. A gente não vai ir para a igreja só para receber, mas a gente vem à igreja para dar o nosso melhor, dar o nosso louvor, dar a nossa adoração, para adorar. Este é o principal. Eu fui lá para receber e não recebi nada. Mas você só vem para receber, você vem para dar. Venha para dar a sua adoração, o seu culto, o seu louvor. Independente se alguém pregar bem ou não, se a palavra vai me tocar ou não, se eu vou receber uma profecia ou não, o fato de estarmos reunidos
estamos sendo edificados e cooperando para edificar os outros. E a Igreja do Senhor, graças a Deus, as Assembleias de Deus e outras denominações, ela tem entre os seus departamentos a escola dominical, que faz parte do departamento de ensino. Todos os demais trabalhos são edificantes, mas a escola dominical é a maior escola do mundo, que tem um caráter todo especial de edificação dos crentes no crescimento da palavra de Deus. Então é muito importante que a igreja se envolva, participe da escola dominical. Que a igreja ame o trabalho da escola dominical, porque é um trabalho preparado justamente para essa edificação. É um trabalho totalmente especial, dividido em classes, em que você está ali cara a cara com o professor, pode tirar suas dúvidas, trazer a sua contribuição, não é? Além do mais, tem toda a preparação. E nós dividimos então essa parte da escola dominical em 3 partes. Em primeiro lugar, para que a escola dominical ela alcance o seu objetivo, para que a escola dominical edifique a igreja, ela precisa ser organizada, precisa de organização. Então, como é que uma escola dominical se organiza? Em primeiro lugar, o principal diretor, promotor da escola dominical é o pastor da igreja. O pastor é o diretor natural da escola dominical. Agora, como diretor, ele é aquele que, digamos, promove a escola, mas ele não precisa ser o superintendente. Basta ele ser o superintendente quando não tiver irmão na igreja capacitado para a superintendência. Se não tem, tudo bem, o pastor vai assumir a função. Cada igreja tem uma característica diferente, né? Tem igreja que tem poucos obreiros, às vezes obreiros, tem alguns obreiros, mas não são capacitados para a função de superintendente, que é uma função de gestor, é aquele que vai dirigir a escola, administrar a escola. Então, numa ausência de pessoas assim capacitadas, o pastor deve assumir esta responsabilidade. Mas se tem na igreja pessoas capacitadas para gerir a escola, para administrar a escola dominical, para dirigir a escola, então o ideal é que o pastor nomeie o superintendente, nomeie aquele irmão ou aquela irmã para estar na superintendência. E de preferência o superintendente deveria ser do conjunto dos obreiros, presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares, do grupo de obreiros. Por quê? Porque a gente tem entendimento de que o pastor da igreja ele é dotado de um bom saber bíblico e teológico. A gente tem entendimento de que os obreiros que chamam de pastor também são pessoas dotadas de um bom saber bíblico. E esse pessoal que o auxilia, que pode até substituir às vezes, numa ausência, o pastor, dirigir trabalhos, pregar e ensinar, então é um pessoal que está capacitado para dirigir a escola dominical, assumir congregações e outras funções de liderança. Esses obreiros que foram nominados para isso. Os obreiros devem se destacar entre aqueles que buscam ter conhecimento. A palavra superintendente, irmãos, é o mesmo que bispo no grego. Vocês sabem, a Bíblia ela não foi escrita em português, não é? Na verdade, apesar de que nossas traduções estão na língua portuguesa, graças a Deus, né? Mas a Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com poucas porções de aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra superintendente no grego é episkopos, onde se traduz por bispo. Então, superintendente, bispo, supervisor, é a mesma palavra grega episkopos no Novo Testamento. Por isso, seria muito ideal que, dependendo da igreja, o superintendente seja um evangelista, um presbítero, um pastor, alguém de um nível desses. Mas cada igreja tem uma realidade. Cada igreja tem realidade. Então, na ausência de pessoas assim, você vai procurar um diácono capacitado, auxiliar, não tem um membro da igreja. Pelo menos deve ser um membro da igreja, de bom testemunho, dedicado à palavra de Deus, capacitado para o ensino.
No capítulo 3 da segunda carta, da primeira carta de Timóteo, Paulo diz que o bispo precisa ser apto para ensinar. Uma pessoa que é apta para ensinar é uma pessoa que tem bagagem, uma pessoa que tem profundidade bíblica. Do contrário, não é apto para ensinar. Se é apto porque foi capacitado, foi preparado, foi habilitado para aquela função. Então, uma pessoa que tem conteúdo, né? Que conhece a palavra de Deus e vai ensiná-la com base. Este deve ser o bispo, o presbítero, o diácono, o pastor. O pastor é alguém que deve ser apto para ensinar. O pastor deve ser capacitado na palavra, versado na palavra, para poder ensinar o rebanho, defender a doutrina, orientar o povo da doutrina. Por isso o pastor é o guardião da doutrina da igreja. E o superintendente da escola dominical deve ser uma pessoa abalizada, também capacitada para o ensino, como também todos os professores da escola dominical. Então, este deve ser o superintendente para dirigir a escola. A igreja ela vai variar de acordo com o seu tamanho, com a sua compostura, né? Lá na nossa cidade de Parnamirim, Parnamirim é uma cidade de supervisão de campo. Lá é a sede do Campo Grande de Supervisão, com o pastor Rinaldo. Então a cidade é muito grande, tem hoje aproximadamente quase 300 mil habitantes. E a igreja de Parnamirim tem nada menos que cerca de 77 congregações. Aliás, 72 congregações, 72. Então são 72 congregações, são milhares e milhares de crentes. Lá no templo sede, onde eu me congregam cerca de 800 a 1000 pessoas. A nossa escola dominical, em tempos normais, variava 250, às vezes até 300 pessoas na escola dominical. Nós tínhamos 20 classes, mais de 40 professores. Então, a nossa escola dominical lá funcionava como uma escola de nível normal, com mais de 250 alunos. Nessa pandemia, houve uma queda muito grande. Então, nós estamos funcionando atualmente com as 8 classes por ali. Falta o departamento infantil voltar ainda. O departamento infantil tem todas as faixas etárias, desde maternal. Por quê? Porque a igreja é grande. Os irmãos que me ajudam, lá eu sou superintendente da sede, tem a supervisão de mais de 40 professores, que às vezes é o tamanho de algumas congregações, né? Então, mas é a realidade de uma cidade grande. Cidade pequena, a situação é bem diferente, né? Você vai conviver com a organização especial diferente, vai ter outros parâmetros, mas a figura do superintendente é essa figura do dirigente da escola dominical. Segundo, vem o vice-superintendente, que é um auxiliar também capacitado, tanto quanto o superintendente, mas está ali ao lado dele ajudando e auxiliando. Lá na minha realidade, eu procuro ter sempre no mínimo 2 vice-superintendentes. Você procura ter 2. Porque, como a igreja é muito grande, eu preciso auxiliar logo 2. Eu dou aula em escolas teológicas também. Às vezes no domingo eu estou ausente para dar aula na escola teológica. Sou convidado a dar aula em alguns lugares, às vezes fora de Parnamirim, aqui pelo estado. E aí eu tenho vice-superintendentes para me substituir. Tenho logo 2. Graças a Deus. Aí a gente sempre trabalha assim com essa parceria. Mas numa igreja pequena, um basta, né? Basta um. Igreja grande, a gente precisa de ter mais. O primeiro secretário, é muito importante a figura do primeiro secretário, que, lembrando, o superintendente não é só dirigir o trabalho da escola dominical. O superintendente, ele dirige a escola também no sentido administrativo, ele administra a escola. Às vezes você precisa mudar professores de uma classe para outra. Às vezes você precisa colocar professores novos, né? Fazer reuniões com professores, promover estudo bíblico para professores, dar orientações, resolver problemas de classes, de alunos, prover questão de materiais, organizar eventos periódicos na escola dominical. Então tem uma série de coisas que o superintendente precisa fazer, não é só chegar lá e dirigir e pronto, tem mais outras coisas que precisa fazer.
promover encontros, etc. Ele precisa estar apto para administrar tudo isso. E o vice-presidente vai auxiliá-lo nessa gestão, dar o seu apoio, estar ali ao lado, cooperando, substituindo nas eventualidades, etc. O primeiro secretário, a função do secretário é realizar o serviço de apontamento, registro, matrícula, controle da EBD, relatórios, ajudando inclusive o superintendente nas reuniões que de tempos em tempos é como fazer com professores e com a própria igreja. E o segundo secretário auxiliando o primeiro também em tudo isso. E aí você vem com um corpo de professores. Professores, para ser membros da igreja, e ser pessoas também capacitadas, aptas para o ensino. Cada igreja tem uma realidade. Eu não sei qual é a realidade de vocês aqui, mas nós já vimos várias igrejas diferentes, e às vezes igrejas em que os professores, talvez pela necessidade do povo, os professores não tinham uma boa formação, às vezes sendo analfabetos. Irmãos, então existe, e tem aqueles outros, então tinha professores semi-analfabetos. Você só deve a alguém que não tem, digamos, pelo menos um nível fundamental, uma 6ª, 7ª, 8ª série, para poder ensinar na escola dominical. Só coloca alguém com um nível menor, se realmente não tiver alguém mais capacitado. E aí os irmãos que estão naquela situação precisam entender. Tem irmão que mal sabe ler e escrever e acha que adotou na Bíblia. Não, irmão, o Espírito Santo revela. Sei, o Espírito Santo revela. Mas a gente precisa estudar, irmãos. Os irmãos que não têm essa formação, talvez não tenham culpa, tem uma história de vida que não permitiu estudar. Mas o normal é que a gente estude. A Bíblia diz: o bispo deve ser apto para ensinar. Não é só o bispo. O professor, em Romanos capítulo 12, versículo 7, diz: aquele que ensina, que haja dedicação de ensino. É preciso que nós sejamos capacitados, sejamos treinados. O professor precisa saber ler com fluência, saber escrever e procurar estudar um pouco mais. Ser hábito, não ser preguiçoso. Por quê? Porque, sem desmerecer ninguém, você vai enfrentar dificuldades na própria leitura. Então, muitas vezes a escola dominical está sofrendo porque o professor que está à frente, por exemplo, o conhecimento de leitura é tão ruim que ele vai fazer uma leitura, ele confunde o plural com o singular. Vocês não sabem pronunciar uma palavra no plural. Uma palavra está no passado, ele pronuncia no futuro. O tempo está no futuro, ele pronuncia no passado. Tem um plural, ele engole o S e deixa no singular. Irmãos, altera totalmente o sentido. Altera. E aí ele está lendo lá o texto, mas se você precisa ter, no mínimo, alguns conhecimentos básicos da língua portuguesa. Se não tem, procure adquirir uma gramática, procure alguém que saiba um pouco mais, aprender algumas coisas mais. Já pensou a pessoa que está lá ensinando na escola dominical e tem um texto bíblico, tem um versículo, a pessoa não sabe discernir o que é um substantivo, não sabe o que é um adjetivo, não sabe o que é um verbo, não sabe o que é um advérbio, não sabe o que é uma conjunção nem que serve, uma preposição. Como é que ele vai explicar o texto? Porque o texto se explica com as palavras têm funções. Se a pessoa não sabe discernir as mínimas funções de uma palavra na frase, fica muito complicado ensinar e interpretar. Não é, irmãos? Então, eu não estou aqui querendo desanimar nenhum dos irmãos. Pelo contrário, a gente vem para incentivar. Os professores precisam se capacitar.
precisa melhorar. Eu tenho dificuldade em alguma coisa, então vou procurar alguém que saiba mais, que me ajude, que me oriente. Minha leitura é fraca, eu vou começar a ler mais, vou treinar mais, vou melhorar mais. Então, essa é uma dificuldade com pessoas, às vezes, que não chegou a estudar, terminar nem o primeiro grau, ou fez um primário mal feito. Eu sei que tem irmãos antigos que estudaram quarto ano apenas, que leem melhor do que a gente no segundo grau, eu sei. Aí tudo bem. O quarto ano de antigamente foi tão bem feito que valeu para o segundo grau de hoje. Isso é muito comum nos irmãos mais antigos. Irmão que terminava a quarta série, o quarto ano, há 40, 50 anos atrás, o nível dele de saber e de leitura, irmãos, é melhor do que muitos irmãos hoje de segundo grau. Aí é a parte. Mas, nos últimos 30 anos, a educação brasileira sofreu um revés muito grande com a ascensão dos governantes de esquerda no Brasil. Desde a ascensão de Fernando Henrique e o governo petista, não estou aqui querendo trazer o viés político, mas só mostrando a vocês o efeito disso para o nosso país. A educação no Brasil chegou a um nível tal que nós temos sido classificados nos últimos anos como os piores no ranking da educação a nível de América Latina e do mundo. Os piores, irmãos. Os piores. Então, é interessante que o professor procure romper essas barreiras, essas dificuldades, dessa deficiência de educação, e aperfeiçoe. Você aperfeiçoe um pouco na língua portuguesa, aperfeiçoe um pouco na leitura, leia um pouco mais, para desenvolva, melhore, para poder expor melhor a palavra de Deus. Isso é uma necessidade da gente, como crente, como servo de Deus, e sobretudo, como aqueles que são responsáveis pelo ensino. Essa situação é tão séria. Em 2018, foi feito exame nacional, saiu o resultado do exame nacional de ensino básico e médio no Brasil, avaliando os alunos, os estudantes do Brasil todo, tanto do nível fundamental, que terminava até o nono ano, como do nível médio, os que tinham terminado o segundo grau, os que tinham terminado o terceiro ano do segundo grau. De cada 200 alunos que terminavam o segundo grau no Brasil, em 2018, apenas 3 dominavam a língua portuguesa de nota 7 a 9. Apenas 3 de 200. No Brasil inteiro. Então, nós, no Brasil, chegamos a uma situação muito triste. Imagine que esses 197 que não atingiram o nível bom em português, que não são bons em português, não são bons em interpretação de texto, não são bons em leitura e nem escrita, esses 197 estão na faculdade fazendo mestrado e doutorado, saindo aí uma ruma de bacharel, de pós-graduado, de mestre e de doutores. Porque não são só os 3 que entram. Entra o resto de todinho, a turma todinha que eu já faço. Se você souber o número do CPF, do RG e tiver dinheiro para pagar, você faz a faculdade. Faz direito, faz enfermagem, faz até medicina. Então a situação nossa é um pouquinho complicada, né? E qual é o efeito disso? O efeito está na interpretação. Interpretação de texto. Você vê alguns mestres, doutores, pessoas tão falantes e bonitas, fazendo as interpretações de uns textos, que você fica, bota a mão na boca, meu Deus, como foi que aquela pessoa chegou a essa conclusão? É o resultado dessa educação de décadas do Brasil. Como é que a gente faz, nós professores da escola dominical? A gente vai procurando se aperfeiçoar. Esse seminário tem esse objetivo, e a outra forma é a gente chegar perto daquelas pessoas que sabem mais do que a gente, que é bom naquela área, que nos ajude. Ah, tem uma pessoa aqui na igreja que é formada em letras. Que tal a gente se reunir e ter assim um mini curso com o irmão ou irmã que é formado em letras? Vai nos ajudar a tirar várias dúvidas em português, não é? Ah, tem um irmão aqui que é formado em matemática, se for o caso. Ou alguém é formado em teologia. Que tal eu tirar dúvidas com a pessoa que é formada em teologia? Graças a Deus. Então, crescer.
Há professores que são preguiçosos para estudar e não têm habilidades para ensinar. Tem professor que até às vezes tem formação. Tem professor que tem nível médio, nível superior, é graduado, pós-graduado, tem até título, ensina. Tem professor que é até professor de escolas, né? Tem professores assim, secularmente bem capacitados. Mas é engraçado que lá na escola dominical, na sala de aula, dá um nó nas aulas dele, ou nas aulas dela. Não é? Tem gente assim. Pessoa capacitada, tem título, tem diploma, tem tudo, mas na classe dá um nó. É difícil. O aluno, às vezes, tem até um tédio. Já fui superintendente de escola dominical. Eu cheguei uma vez numa cidade, quando assumi a superintendência, eu fui visitar os irmãos em casa, porque a escola dominical tinha pouco crente. Eu fui pescar os crentes em casa. Formei uma comissão e fui. E aí eu ia ouvindo os irmãos. Irmãos, eu sou superintendente da escola dominical, deixa eu convidar o irmão a voltar. Gostaria de saber, eu não tenho visto o irmão lá, porque, se irmão, quais são as suas opiniões, como é que eu posso fazer para melhorar. Aí teve irmãos que olharam para mim e disseram assim: rapaz, eu vou para a escola, não aprendo nada, o professor não sabe ensinar nada, então eu prefiro ficar em casa. Mas como é o senhor que já assumiu a superintendência, vou lhe dar uma voto de confiança e domingo eu vou lá. Então, uma das minhas ações então foi logo fazer uma mudança, transferindo o professor de classe, aquele professor que eu não tinha apontado, e colocando outro, que era já para segurar aquela classe. Então tem essas dificuldades. E aí, naquela cidade que eu cheguei, tinha um amigo meu que era professor. Era professor de escola dominical, ele era professor de escola secular, professor de matemática, de física, etc. Ou seja, uma pessoa capacitada, professor secular comigo. Ter professor secular em classe é uma benção. Mas era uma reclamação, se eu não dizia que ele não tinha Bíblia, era uma reclamação terrível. Ninguém gostava das aulas daquele irmão. Já pensou, um professor secularmente capacitado, e era um ótimo professor lá na escola, mas na escola dominical a pessoa não gostava. E aí um dia eu vou andando com ele, conversando, pastor Mendonça, e aí a gente vai conversando e ele vai citando versículos bíblicos. Parece que ele sabe muito a Bíblia, gosta de citar versículo bíblico. Eu digo, muito bem. Me diga uma coisa, irmão, o irmão já leu a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quantas vezes? Foi a minha primeira pergunta que eu fiz para ele. E antes de eu dizer o resultado, eu quero perguntar aqui para os irmãos, só um teste para vocês, mas não tenha vergonha de responder. Você não vai ser recriminado pela pergunta, só para ter uma estatística aqui. Quantos irmãos que estão aqui já leram a Bíblia do Gênesis a Apocalipse completa? Dê um sinal para sua mão, para a gente contar. Eu vou contar, segure a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu sei que meu filho Abner já leu, já está na 4ª leitura da Bíblia, Mendonça leu várias vezes, 16 vezes, olha, um exemplo, glória a Deus. Já está na 17ª, então pastor da igreja é um exemplo de leitura. Então aqui nós temos da igreja as 9 pessoas, mais o pastor, 10, né? E eu e Abner, que a gente está vendo de fora, 12. Então, parabéns a todos vocês que terminaram de ler a Bíblia toda. Agora, minha segunda pergunta. Quantos não leram ainda, mas já leram o Novo Testamento completo? Levante a mão. Olha aí, mais uns 4. E quantos ainda não leram nem o Novo Testamento, nem a Bíblia, mas estão lendo? O número está pequeno ainda. Vamos ver se a gente faz isso. A gente assume um compromisso de ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Em um ano você consegue fazer isso. Um ano está pesado? Passa 2 anos, mais um dia você termina. Certo? Pois bem, aí então eu olhei para aquele professor de escola dominical, e eu pergunto, quantas vezes você já leu a Bíblia do Gênesis a Apocalipse? E o professor respondeu, nenhuma. Aí eu fui para a segunda pergunta. E o Novo Testamento? Nenhuma. O irmão, quantos livros completos da Bíblia? Você não leu o Novo Testamento, nem. Mas os livros da Bíblia completos, o irmão já leu? Nenhum. O irmão nunca leu nenhum livro completo da Bíblia, nenhum livro completo da Bíblia.
Eu digo, meu irmão, você como professor se comunicar desse jeito, que exemplo se dá para os alunos? Era por isso, está aí a razão. Meu irmão era bom professor, mas essa falta de leitura repercutia na classe. Eu disse, meu irmão, você como professor tenha vergonha, fale a Bíblia. E aí, ele foi sincero, foi humilde, não ficou com raiva de mim. Irmão Assis, como é que eu leio? Ninguém orientou ele como ler a Bíblia. Entendeu? Não era nem culpa dele, coitado. Não era. Aí ele foi humilde. Como é que eu faço? Digo simples. Leia na sequência. De Gênesis a Apocalipse. Capítulo por capítulo, todo dia na sequência. Livro por livro. Simples. 3 capítulos por dia em um ano. Você termina de ler a Bíblia. Eu começo hoje. E começou. Passou-se o ano. O ano seguinte, chegou para mim todo feliz, dizendo que tinha terminado de ler a Bíblia. E um mês depois eu escuto os irmãos começando a dizer, um mês depois que ele tinha terminado, aqueles mesmos irmãos que diziam que o ensino dele prestava. Rapaz, está bom esse professor. Como o professor está bom. Meu amigo, a aula dele está boa. Rapaz, é muito bom aprender com ele. Irmão, uma leitura da Bíblia só, pastor Deus. Uma revolucionou a classe e revolucionou o professor. Como é bom ler a Bíblia, irmãos. Faz uma diferença na vida da gente, no ministério, de ensino, de pregação. Pois aquele professor passou a ser considerado bom, um ano depois, na primeira leitura completa da Bíblia que ele fez. Mudou tudo, até a qualidade de aula dele. Aqui está a base para nós, professores. Nós, professores, precisamos ter uma disciplina de leitura. Como é que a gente consegue isso? É simples. Discipline, regularize seu tempo. Observe qual o tempo que você tem. Você que escolhe, de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, qual o melhor horário de você ler a Bíblia. Leia pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia, na sequência. Pode começar ou do Novo Testamento, de Mateus, ou do Gênesis. Mas leia na sequência, livro por livro. E em um ano, você terá terminado de ler a Bíblia completa, do Gênesis a Apocalipse. Isso vai edificar a sua vida e o seu ministério também. Então, o professor, ele precisa se dedicar à leitura da Bíblia, leitura de livros. E isso vai ter um efeito. Por derradeiro, o aluno é uma joia preciosa. Como é que nós vamos atrair o aluno para a escola? Se nós dermos boas aulas, se nossas aulas forem interessantes, se nós tivermos conteúdo para passar, se o aluno chega e diz, eu realmente hoje saí com uma boa explicação da lição, o professor deu a lição. Outra coisa interessante, irmãos, é o professor estudar a lição. Tem professor que às vezes só enrola, não estuda, né? Aí ele chega na classe, não estudou durante a semana, lê, ele mesmo não entende. Tem professor que a aula dele é testemunho. Eu lidei com muitos professores assim, meu Deus. O camarada chega lá, parece que não estudou, aí ele vai tópico por tópico, aí lê o primeiro tópico, aí diz, irmão, isso é verdade, olha, eu há 20 anos atrás passei por uma experiência assim, Aí ele lê o segundo tópico, irmão, olha, irmão, uma vez eu estava em tal local, aí conta outra coisa. Aí lê o terceiro tópico, irmão, isso aqui também, olha, eu estava não sei aonde. Não explica nada, só conta a vida. Tem história demais, irmãos. Tem professor que tem história demais. Toda escola dominical ele tem uma história diferente só para contar as histórias dele. E o texto não explica nada. E aí os alunos também não gostam disso. O aluno sai descontente, o aluno não quer isso, ele quer a exposição da palavra. Ele quer entender a palavra. Não é que você não ilustre, pode contar um exemplo, pode. Mas o exemplo, ele serve para ilustrar. Você explica, expõe, ilustra. Aí o aluno entende. Tem outros que fogem da lição, né, irmãos? Fala de tudo, menos da lição. Termina a aula e você fica sabendo, cadê a lição? Não explica nada do texto do que estava lá na lição. Então nós precisamos melhorar. Então, primeiro, com a dedicação à leitura da Bíblia, dedicação ao estudo da lição, estudo da revista, e ser fiel ao texto, comentar a lição. Eu sei que tem classe, às vezes a gente está dando aula, e o aluno quer fugir. Eu
como sou superintendente lá no Templo Sede, nós temos uma classe só para professores. O professor que não estiver dando aula, ele está assistindo aula na nossa classe de professores. Na outra semana, o outro professor está assistindo aula e ele está dando aula. É assim, né? Ele estuda no domingo, a lição do domingo seguinte. Ele estuda lá conosco. E eu sou o titular dessa classe e tem um professor que dá aula comigo. Eu e ele. Entre reversa. Pois bem, é só professores. E lá no Templo Sede, a maioria dos professores são formados em teologia. Aí tem a Escola Teológica de lá mesmo, a TAP. Então a maioria deles são bacharéis em teologia. Muitos deles são pastores, presbíteros, etc., evangelistas. Mas, às vezes, quando ele está dando aula na classe de professores, um bendito professor daquele puxa um assunto que tem nada a ver. O que a gente faz? Eu simplesmente digo, tudo bem, seu exemplo é válido, mas eu quero voltar aqui para a lição. Traga o assunto imediatamente para a lição. Não deixe sair, não. Se tem uma fora, uma saída, a gente puxa as rédeas. Não, vamos voltar aqui para o assunto. Às vezes, faz uma pergunta fora daquele contexto. Aí eu respondo, meu irmão, é o seguinte, depois da escola dominical, me procure, que a gente conversa sobre esse assunto. Aí a gente vai voltar aqui para o texto. Então o professor tem que estar atento, porque às vezes o assunto na classe gira tanto que ele pode dar uma escapada e não voltar mais, sabe? Pegar assim o caminho lá de João Câmara e depois para você trazer ele de volta, meu irmão. Vai ser difícil. Deixe não, quando chegar no retorno assim, ei, volta aqui. Vamos ficar aqui na classe mesmo. Vamos deixar ir para João Câmara, não para Riachuelo não. Vamos ficar aqui na nossa lição. Pois é, tem outros que vão bater na China, na Índia, no Japão, etc. E não volta não. Então, temos que ter esse cuidado de passar uma boa aula, de preparar boa aula. É a única maneira de assegurarmos a joia preciosa da escola, que é o aluno. Fazer com que a aula seja interessante. Precisamos zelar pelos alunos, atraí-los, tratá-los bem, ter cuidado. Tem aluno que às vezes faz pergunta, né? Tem aluno que às vezes é cri-cri. Aí tem professor que às vezes até se irrita com o aluno. Aí não pode se irritar com o aluno. A gente tem que ter cautela, conduzir com amor. Se porventura o aluno está dando um pouquinho de trabalho, tenha cuidado. Se você espantar um aluno desse para trazer de volta é muito difícil. Tem professor que às vezes vai bater boca com o aluno. O que é isso? Eu dou aula de teologia na ETAP, na Escola Teológica de Palmeiras, há 12 anos, graças a Deus. E já ensinei várias matérias, arqueologia bíblica, métodos de estudo da Bíblia, geografia bíblica, história judaica, história da igreja moderna e contemporânea. Ensino atualmente grego, hebraico, exegese e outras disciplinas. E eu lembro que uma vez eu estava dando aula de arqueologia bíblica, estávamos lá no Gênesis, debatendo alguns assuntos, e aí um aluno disse, eu discordo, professor. Discordo por quê? Porque aqui na Bíblia está assim, me confrontou mesmo. Eu fiquei quieto, só olhando para ele. O aluno se levantou cheio da razão, que tem Bíblia, papapá. Aí eu digo, muito bem, agora o irmão leia aí, leia. E fui mandando ele ler os textos. O próprio texto foi explicativo, chegou mais na frente, ele parou assim, professor, você tem razão, pronto. Não precisei gritar com o aluno, não precisei discutir. Mostrei no próprio texto bíblico como é que está a coisa. Então o professor precisa ter base bíblica. Se ele tem, ele não vai fazer como um colega meu que era professor, quando o aluno tirava ele do sério, ele olhava assim para o aluno, o pastor Mendonça dizia, você é um miserável! Ao invés de estar aprendendo, está aqui querendo discutir comigo, você é um miserável! Já pensou, irmão? Esse mesmo professor que chamou de miserável também era pregador. E uma vez ele terminou de pregar, aí ele tinha alguns vícios de linguagem na pregação, e um irmãozinho do banco depois chegou e disse, irmão, o irmão disse a palavra aleluia, foi glória a Deus, não sei quantas vezes, assim, ele olhou para o irmão, você é um miserável, ao invés de receber a mensagem de Deus, estava contando isso aí. Meus irmãos, eu já terminei a pregação, de alguém chegar para mim e vir me criticar na minha cara também. Terminou de criticar, eu digo, muito obrigado, irmão. Vou tentar me corrigir. Pronto. Teve alguém com coragem de me dizer meu defeito, aí eu posso não gostar, irmão. Mas
eu tenho que agradecer porque a pessoa está me ajudando, não é? Mas o outro não, talvez errado. O professor não deve exaltar-se para o aluno, deve tratá-lo com cuidado. Isso é uma joia preciosa. Você joga uma joia dessa fora, para reaver, vai ser difícil, não é? Então, tenha cuidado com nossos alunos, procurar dar o melhor. Então, a Escola Bíblica Dominical, ela precisa dessa organização. Superintendentes, secretários, professores e a joia preciosa que o aluno tem um controle de tudo isso. Somente organizados a gente pode alcançar o nosso papel. O segundo ponto é o programa de ensino da escola. Olha, todo programa de ensino, ele tem objetivos, tem metodologia, forma de avaliação, etc. Quais são os principais objetivos da escola dominical? Quem diz quais são esses principais objetivos é o famoso pastor, saudoso pastor Antônio Gilberto, autor do livro Manual da Escola Dominical. Ele diz que um dos primeiros objetivos é ganhar almas para Jesus. A gente quase não vê isso na escola dominical, né? Porque a escola dominical hoje está voltada para edificar a igreja. Mas ele deixa essa função. Segundo, e aí eu acho que esse aqui é o principal objetivo, 2, desenvolver a espiritualidade dos alunos e o caráter cristão. Isso aqui é o principal, esse desenvolvimento. A escola tem por objetivo esse desenvolvimento do caráter, do crescimento espiritual do aluno. E, por derradeiro, treinar o cristão para o serviço do mestre. Também ela treina. Da escola dominical saem pastores, missionários, dirigentes de federação, outros professores. Professor sai do meio dos alunos. Como é que a gente escolhe alguém para ser professor? O aluno vai se destacando, você vai vendo aquele aluno, aí depois convida o aluno ou a aluna para se tornar professor, né? Aí tem pastores que fazem diferente. Às vezes o obreiro está parado lá, não encosta da escola dominical e ele já chama o camarada para ir para a escola dominical. Se o camarada não sabe ser aluno, irmão, vai saber ser professor? Todo professor primeiro foi um aluno. Primeiro você aprende, depois você ensina. Por outro lado, no que concerne ao programa de ensino, vale observar o seguinte: a Assembleia de Deus já segue o programa ditado pela CPAD. Nós temos a editora e essa editora já tem um programa de ensino. Então a gente não precisa se preocupar, formar um programa aqui em Bento Fernandes e outros lugares. Você já tem todo o programa que vem da CPAD, um programa fácil. Segundo, ela tem um currículo bem elaborado, planejado a partir das diferentes faixas etárias, desde o maternal até as fases adultas. Tudo lá bem programado. É só a gente seguir o programa dela, as lições, já vem as lições preparadas. Há um suporte técnico e didático apresentado nas revistas para mestres, além do livro-texto para lições de jovens e de adultos. Você pega a revista do professor, lá já vem os objetivos definidos, já vem os destaques, né? Já vem orientação para o professor, já vem subsídio didático. Então, você não precisa nem pegar a lição hoje e dizer quais são os objetivos que eu quero passar aqui. Não, já vem definido, está tão fácil, já vem mastigadozinho, é só a gente aplicar. Glória a Deus, que coisa boa. Tem igrejas por aí que não trabalham com essas revistas, então eles têm que criar um programa de ensino, pensar em objetivos, pensar em métodos de avaliação, etc. A gente não. Já tem a revista pronta e a revista já vem com objetivos e tudo. Graças a Deus. Existem vídeos e estudos semanais editados pelo CPAD, bem como por outras plataformas virtuais. O irmão ainda pode ir para a internet e ter algumas aulas que esclarecem aquilo dali, né? Às vezes com o próprio autor. E claro, tem outras plataformas. Agora, o professor é bom se preparar, assistir aulas fora, assistir vídeos, pesquisar, mas você tem que ter cuidado para você dar o conteúdo da lição. Às vezes o camarada pesquisa tanta coisa fora, quer dar tanta coisa ilustrada e a lição não deixa de comentar. Dê o conteúdo na sua simplicidade. Aqui e acolá você pode usar um exemplo para ilustrar, alguma coisa que você aprofundou em algum ponto. Tem coisas que são muito profundas que às vezes é melhor nem se tocar no assunto, né? Às vezes até gera polêmica. E às vezes você tem que estar com alguma coisa para reserva.
tem sempre aquele aluno capcioso, que faz aquelas perguntas mais capciosas, né? Aí, nesse momento, você pode tirar do baú aquilo que você estudou e jogar para a turma, para aquela questão. Então, você deve mais ter um suporte, mas prezar pela lição, dar aqueles tópicos da lição. A escola bíblica dominical e o envolvimento dos seus integrantes. Então, a despeito do que já existe, é importante também destacar o papel de cada professor e cada aluno que deve exercer na EBD. Então, o professor, ele precisa se preparar para dar aula. A gente vem falando aqui desde o início essa necessidade de o professor se preparar. Prepare com a vida de oração, tenha uma vida de bom testemunho. Professor que não tem bom testemunho, se é uma igreja pequena que sabe, às vezes não quer nem estar na classe dele para assistir aula, só pelo testemunho que ele dá. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa vida. Nossa vida é um livro aberto, uma carta aberta. Fala mais alto do que as nossas palavras. Temos que ter cuidado com isso. Mas aí, digamos que você tem uma boa vida, tem um bom testemunho, aí vai se preparar, estudar, ler a lição durante a semana, reler várias vezes, anotar, fazer as anotações, ler as referências, né? Fazer aquele estudo necessário. Quanto mais você tiver esse rascunho, essa releitura, vai ficando na mente, vai ficar melhor. Então, se possível, planeja a aula. Você pode usar multimídia, como aqui eu não trouxe, não deu tempo para preparar um projetor, mas se você puder dar uma aula com o projetor, é muito bom. Uma aula audiovisual, com mídia. Se puder adquirir quadros, lá em Parnamirim a gente tem quadro para todas as classes. Todas as classes têm quadros com material de escrita. Então, se eu puder adquirir, planejar, fazer alguma coisa assim, fazer dinâmica de grupo, trazer alguma coisa extra, é muito bom. Outra coisa, na aula, dê oportunidade aos alunos que participarem. Abra a oportunidade para o aluno perguntar. Se não perguntar, pergunte. Certo? Envolva os alunos. Não fique falando sozinho. Deixa a turma participar também. É essa interação com o seu aluno que mais se aprende. Então, se mantenha dentro da lição. Procure tirar dúvidas com os alunos. Outra coisa, seja humilde. O fato de a gente estar à frente da escola não significa que nós sabemos tudo. O fato de eu ser pastor, do Mendonça ser pastor, não significa. Mendonça é formado em teologia, eu também. Não significa que o fato de nós sermos formados em teologia, de ele ter lido a Bíblia 16 vezes, está na 17ª, ter lido tantas vezes, que a gente sabe tudo. A gente não sabe tudo, não. A gente não sabe tudo, não. Eu sou professor de escolas teológicas há vários anos, tenho curso de pós-graduação em Ciências das Religiões, sou bacharel em Direito também, sou formado em Direito. E às vezes eu já estive dando aula e o aluno pensar que eu sei tudo. Fez pergunta, vocês isso assim no livro de aula? Eu não sei não. Isso assim também não sei. Ora, eu estudo a Bíblia, mas eu reconheço, tem coisas que eu não sei. E aí, quando você não sabe, você pode ser humilde. Irmãos, no momento, eu não vou poder responder a sua pergunta. Mas me dê uma semana para pesquisar. Eu vou pesquisar e no próximo domingo eu trago a resposta, tá bom? É melhor do que dar uma resposta qualquer. Só não sabe e já procura responder, não. Eu vou pesquisar melhor, depois eu trago a resposta para o irmão. Tá bom? Então, é assim. Ser humilde, reconhecer os seus limites. Hoje o mundo está tão variado que tem muita coisa que foge do nosso conhecimento, né? Às vezes nos pega de surpresa. Você se preparou bem para uma coisa, mas surgiu uma coisa nova que você nem imaginou. Você não precisa achar que sabe tudo para dar a resposta na hora. Não. Espera um pouco, vou pesquisar, para a semana a gente traz a resposta. E aí, se você sabe que tem alguém com mais suporte, pode recorrer àquela pessoa, fazer a consulta, consultar livros. É muito importante que o professor, além da sua dedicação à Bíblia, ele tenha material. Eu sei que a internet hoje tem tudo, né? Mas se tem uma mini biblioteca, é muito bom. Uma mini.
com alguns livros, ajuda muito. Poder ler aqueles livros, consultar, é muito bom. Se puder adquirir o livro Texto da Lição, ele sempre traz alguma coisa a mais. Fazer uma leitura a mais. Isso para o professor. E o aluno? É bom que o aluno adquira revista, compre essa revista, estude em casa. Quantos irmãos aqui estudam a lição durante a semana? Dê um sinal. Quantos compram revista? Quantos compram? Poucos, né? Investe aquele irmão, A revista não é cara, né? É barato, dura 3 meses, tem várias lições preciosas. E aí você vai, estuda em casa, se prepara como aluno e vai construindo o seu conhecimento e crescendo. Olha, irmãos, a gente tem que ter muita cautela, né? Eu era aluno ainda, novo na fé, tinha 1 ano de crente, ou menos de 1 ano. E aí, quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu tinha muita fome de estudar a Bíblia. Então, lia bastante a Bíblia, estudava lições e tudo. A fome era tão grande que eu tanto gostava de ler como de orar. E naqueles primeiros anos de minha fé, às vezes eu orava bastante. Era normal eu passar 2 horas de joelhos sem me levantar em oração. Era normal passar 3 horas sem me levantar. Às vezes 4 horas de joelhos. Às vezes 5. Era normal para mim. Então, às vezes, eu ia para a escola dominical, à tarde, eu ia, chegava lá ao meio-dia, a escola começava de 2 e pouco, chegava ao meio-dia, dobrava os joelhos de 12 e só me levantava de 2, 2 e meia, orando. Isso era normal para mim. Eu ia dormir, às vezes começava a orar de 9 horas da noite e até 11 horas, 12 da noite orando. Acordava às vezes de 5 da manhã e orava até 7 de joelhos. Era normal acontecer isso comigo. Era uma cena tão grande naquela época. Depois eu estabilizei, né? Atualmente, como é que eu faço? Todo dia eu oro pelo menos meia hora de joelhos, canto, leio a Bíblia e oro de novo. Faço um culto a sós todo dia. Lá em casa a gente tem culto doméstico quase todo dia. Em casa a gente tem culto doméstico. Mas, além do culto doméstico de família, há dezenas de anos eu tenho esse culto a sós. Começar o dia com meia hora de oração, leitura bíblica, cântico e oração final. Todos os dias. Isso fez com que eu atualmente esteja lendo a Bíblia pela 31ª vez. 30ª e 31ª. Eu estou lendo uma Bíblia de tradução católica, eu li 29 vezes a Bíblia completa, e essa de tradução católica, que é a Bíblia de Jerusalém, eu estou lendo 2 vezes ao mesmo tempo. Todos os dias. Quando eu terminar, terei lido 31 vezes a Bíblia completa. Mas por quê? Porque eu pratico este hábito há muitos anos, na sequência. Aí, como eu estudava bastante, eu ficava às vezes de joelhos orando e estudando a lição, a revista. Quando o professor chegava para dar aula, que entravam os questionamentos, eu fazia alguns questionamentos do professor, e anos depois eu vim saber, tempo depois, que aquele professor saiu da classe, deixou de dar aula por minha causa. Me achou um aluno antipático, um aluno que tirou do sério, ele saiu de dar aula por minha causa. Ou eu era um aluno realmente muito chato, ou ele não se preparava à altura. Porque o aluno chato era um que passava 2 horas de joelhos orando e estudando a lição. Será que o professor fazia isso? Claro que não, né? E eu já tinha estudado durante a semana, diga aí. Então, termina sendo chato, porque o aluno termina vendo coisas que o professor não viu. Qual era a dele? Se preparar mais, né, irmãos? Não é? Estudar mais, não. O cara é diácono na igreja e sai da classe. Que diácono fraco, né? E depois, anos depois, eu vi falando para mim, eu digo, rapaz, você era professor muito fraco, porque eu não iria fugir da luta por causa do aluno, não. Pelo contrário, ele me preparar mais. Então, nós, professores, precisamos ter esse cuidado. Como é que a gente aprende? Se você lê, você retém apenas 10% do que você lê. Se você ouve, você retém 20%. Se você vê, é um recurso visual, você retém 30%. Por isso que uma aula com imagens e sons, quando você vê e ouve, aprende 50%.
Então, se você está tendo uma aula que o professor está usando um recurso visual, um quadro, uma exposição, alguma coisa a mais, você aprende 50% do conteúdo, você aprende mais do que apenas ler. Quando você fala, você aprende 70%. Quando você fala. Por isso, é tão importante a participação. Quando o aluno participa, ele está aprendendo 70%. E quando você faz, você pratica, aprende 90%. A melhor forma de aprender é praticando. Por isso, numa aula é interessante que a gente se envolva. Então, que Deus ajude vocês. Que vocês possam praticar a leitura da Bíblia. Se dedicar aos estudos. Os professores procurem se aperfeiçoar cada vez mais. Quando a gente fala, o professor precisa melhorar, não é para o professor correr, não. Ah, irmão, eu não tenho tanto conhecimento bíblico, vou fugir da raia. Não, meu irmão. Melhore, leia mais a Bíblia, estude, se aperfeiçoe. Procure ser simples e humilde. Procure aprender mais. Então mantenha o bom hábito, tanto da oração, como da leitura, do estudo sistemático em grupo. Mantenha o bom hábito. E Deus vai usar poderosamente na classe. Os alunos e as alunas agradecerão. Procure estudar um pouco de didática, de dinâmica, tornar a aula mais atraente, mais agradável, né? E conhecer o seu aluno. Conhecer o seu aluno. Eu sei que a igreja pequena assim é muito mais fácil, todo mundo se conhece, está todo mundo mais perto. É muito mais fácil. Em igreja grande a gente fica mais um tanto isolado, os irmãos moram muito distantes, né? Teve uma época que a gente tinha aluno que vinha de João Pessoa assistir aula lá em Paramirim. Tu lembra? Tinha uma família que vinha de João Pessoa todo domingo para a escola dominical assistir aula lá. E eu dava aula na classe de jovens e os dois filhos de um presbítero que vinha de lá assistiam aula comigo. Aí eu fui tirado para a classe dos senhores, os homens adultos. Alguns jovens que estudavam comigo naquela classe correram para a classe onde eu fui dar aula. Então quem gosta de aprender, dizer, professor, posso me acompanhar? Mas eu quero estar onde o senhor estiver ensinando. Pode. Então a gente precisa buscar melhorar a qualidade do ensino, se aperfeiçoar, ser humilde e treinar sempre. Então que Deus nos ajude. Mantenham o ritmo da leitura da Bíblia. Mantenham o impulso, a atração. Professor, se possível, adquira mais alguns livros básicos. Qualquer orientação, o seu pastor é formado em teologia, ele pode dar dicas sobre quais livros seriam bons um professor ter. O pastor Mendonça é altamente capacitado para orientar e dizer, olha, tenha isso, até porque ele tem uma biblioteca boa, né? Pode dar orientações a partir do próprio exemplo dele, das experiências que ele tem tido ao longo de sua trajetória no campo como crente em Jesus. Muito obrigado por tudo, foi um prazer estar com vocês. Agora, eu falei mais sozinho, não foi? Mas estou feliz de estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa e tenham despertado também interesse por ler mais a Bíblia, estudar e que esta igreja possa crescer cada vez mais, tanto em número de crentes, como também na qualidade do ensino, na qualidade de todo o conteúdo que está sendo transmitido. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.